Sagrada Família, podcast. Olá, esse é o 15º podcast do Coletivo Sagrada Família. Sou o Felipe Victor, estou aqui hoje com os camaradas Cristiano José e Daniel Plácido para prosseguir no debate, nessa conversa a respeito do guru, assim dito, por alguns a respeito do Olavo de Carvalho, o guru deste governo, da militância do governo Bolsonaro. Na primeira parte, o Daniel falou do histórico e da formação, do Olavo, a trajetória intelectual, do Olavo de Carvalho. E agora, no segundo momento, conversando com o Cristiano e, evidentemente, tendo as intervenções do Daniel, vamos falar um pouco do Olavo enquanto agente político propriamente dito, tanto por seu papel enquanto intelectual, liderança de uma certa militância, tanto quanto as suas relações especificamente com o governo Bolsonaro. O olavismo, sua militância e o governo Bolsonaro. Com os professores Cristiano José, Daniel Plácido e Felipe Victor Lima. Bom, boa noite, Cristiano, boa noite, Daniel. Sempre uma satisfação tê-los aqui, para um bate-papo. Agradecendo de antemão a presença e o trabalho, a colaboração dos dois, e vamos dar prosseguimento aí a essa conversa. Bom, Cristiano, hoje, tendo você aí como o nosso debatedor, o nosso argumentador, sabe-se evidentemente da liderança intelectual que o Olavo de Carvalho exerce sobre uma fração importante, se não fundamental, aí, da militância que está na base do governo Bolsonaro. É claro que essa liderança não se construiu de uma hora para outra, já há alguns anos, por meio de suas aulas, ele, que é um professor, por assim dizer, nas redes sociais, ele vem formando quadros ao redor dele. Muitos membros desses quadros, aliás, fazem parte do governo. Outros tantos militam nas ruas, nas redes sociais, até mesmo na mídia, defendendo suas ideias e o próprio governo Bolsonaro. Em cima disso, até para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco desse papel do Olavo de Carvalho na organização, na formação, na liderança intelectual e do próprio papel dele como intelectual junto a esse grupo reacionário, por assim dizer, que está na base do governo Bolsonaro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes da Sagrada Família. Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe. Não deixa de ser insólita essa posição do Olavo de Carvalho como uma liderança política, e é assim que eu concebo, dentro desse contexto todo, e não apenas como um teórico que inspira ideias, se podemos dizer assim. Ele efetivamente atua como um articulador político, isso me parece bastante evidente. Espero que nós consigamos hoje esmiuçar um pouco como funciona essa liderança política, como que ele desempenha isso, e vai muito além das suas aulas, dos seus textos, das suas palestras, enfim, das suas participações. Eu entendo que, de fato, nós devemos encará-lo como um estrategista político. Não sei se o principal, eu suponho que ele pertence a uma rede mais ampla, de caráter internacional, talvez ele seja um funcionário, mas certamente é um funcionário que opera de maneira criativa, que não simplesmente aplica determinadas diretrizes, naturalmente está inserido num escopo mais geral de estratégias políticas, de objetivos políticos,
Mas, no que se refere ao contexto brasileiro, ao contexto nacional, certamente alguém com alguma autonomia que consegue imprimir a sua criatividade política nesse movimento. Quando eu me referi a um caráter um tanto insólito dessa atuação, é porque, historicamente, é difícil conceber uma militância política orgânica, exceto nas experiências fascistas, né? Mas uma organização política orgânica pró-capitalista. Né? Porque dentro da ordem capitalista, o embate ideológico, né, o embate da hegemonia, a construção do complexo ideológico, por assim dizer, que apoia a visão de mundo capitalista, enfim, que suporta a visão de mundo capitalista, em geral ela se dá de maneira mais difusa. Né? Em geral ela aparece em termos metodológicos, por exemplo, como na organização da produção, como nós vemos, por exemplo, no Fordismo, no Taylorismo. Ela aparece numa apologética, que nós vemos, por exemplo, nos feriados nacionais, nos nomes de rua, enfim, em toda a mensagem que se organiza apologeticamente em torno de uma certa história, seja nacional, seja internacional, né, como nós vemos, por exemplo, na apologia à vitória aliada na Segunda Guerra, que isso aparece de maneira bastante extensiva. Nos próprios meios de comunicação, que são sempre tendencialmente apologetas da ordem social vigente. Né? Então, aquela velha máxima, né, de que as ideias dominantes são as ideias das classes dominantes, além de verdadeiro, opera a partir de uma naturalidade tendencial, por assim dizer. É como se todos os meios de difusão da cultura tendencialmente se afirmassem no sentido de projetar a ordem dominante como a melhor ordem possível, ou enfim, como a mais acabada em termos civilizatórios. Então, como eu disse, exceto as experiências fascistas, que acontecem a partir de um receituário histórico bastante específico, haver uma militância ativa, aguerrida, que estuda, que debate, que organiza projetos políticos e age em bloco, é algo que dificilmente existiu na história e especialmente sob uma perspectiva reativa, né? Como se ela mesma não estivesse no poder. Então, acho que um primeiro dado que nós precisamos notar é que o Olavo de Carvalho e os seus asseclas, os seus seguidores, eles se posicionam como críticos de uma ordem social que eles apresentam como dominante, sendo que essa ordem social dominante é exatamente aquela que eles defendem. Né? Então, existe um primeiro giro retórico e filosófico ali que traz esse aspecto insólito. A questão aí, para além do engenho que isso significa, a questão aí seria nós tentarmos encontrar uma certa causalidade histórica que tenha dado origem a esse tipo de discurso, né, pró-capitalista, mas que denuncia uma ordem social que estranhamente escapa do próprio capitalismo. Então, qual é a causa do surgimento de uma narrativa como essa? E tentarmos também discutir um pouco a maneira como isso foi construída, né? Tanto em termos operacionais mesmo, né, como que efetivamente essa gente chega às pessoas e enfim, consolida o seu discurso, mas também sob o ponto de vista de uma certa resposta que esse movimento dá a certos problemas que as pessoas percebem e precisam vocalizar, né, precisam enunciar. Então, eu procuro pensar o olavismo um pouco dentro dessa perspectiva, que nos dá também uma referência para pensarmos também o bolsonarismo, a sua conexão, a sua aderência a estratos sociais com alguma eficácia ou com grande eficácia. Então, acho que o ponto de partida legal seria esse. Sagrada Família.
Tá. Em cima disso, Cristiano, é evidente que surge, né, a questão ser um pouco que antecipa ela para nós, a respeito desse movimento dito olavista, por assim dizer, ou essa militância em torno das ideias do Olavo, e, de alguma maneira, repercutindo na vitória do Bolsonaro, como uma tradução possível, né, de respostas, né, aos dilemas que se apresentam, né, dilemas sociais, econômicos e, evidentemente, políticos que se apresentam atualmente, né, dando a impressão até de que são questões, uma militância orgânica, né, ao momento atual, né, respondendo organicamente aí ao momento atual. Gostaria que você falasse, nos desse um pouco mais de informações a respeito disso, o seu olhar, a sua análise, a respeito dessa relação, né, do sucesso, né, da potência que tem as ideias e o discurso do Olavo de Carvalho na formação dessa militância, de quadros intelectuais, por assim dizer, frente aos momentos atuais, e se efetivamente ocorre uma tradução de maneira orgânica, ou essa tradução, ela, seguindo algumas lições que já foram trazidas aqui, né, e pensando na perspectiva como um movimento que defende a sociedade que ela própria, de certa maneira, né, critica a sociedade a partir da qual ela própria se apoia, né, se ela é orgânica ou simplesmente traduz ou ela falseia a realidade. Aqui eu acho que nós temos duas linhas paralelas que conversam, mas que, para o que nos interessa, que é a força política dessa militância, cabe aqui uma observação em que medida que elas continuam se articulando ou se elas têm uma certa separação. Vamos à primeira linha. Né? Eu enxergo o Olavo de Carvalho como mais um representante, claro que com muito maior sucesso, de uma gama de ex-militantes da esquerda que, no contexto, eu entendo que, especialmente da Guerra Fria, não encontram espaço, ou efetivamente abrem alguns conflitos dentro da esquerda, saem, então, dessa militância política e depois reaparecem como intelectuais liberais ou, eventualmente, até mesmo reacionários. Então, o Olavo de Carvalho me parece ser mais um exemplo, né, desse fenômeno que nós podemos assistir em Renato de Azevedo, em Paulo Francis e tantos outros. Não é? E aqui, como um dado para uma observação futura que nós possamos fazer, muitos desses quadros, inicialmente, tendo se afirmado como trotskistas, né? Não que o Trotsky tenha alguma coisa a ver com isso, mas parece haver alguma pista para entendermos aí essas viradas constantes que assistimos, né? E dentro do PSDB, há muitíssimos exemplos desse fenômeno. Isso, eu apresento essa perspectiva por uma razão bastante específica. O Olavo de Carvalho me parece ser um fenômeno, ser um produto da crise ideológica dos anos 90, né? Que é, na verdade, uma salada bastante complexa, mas como alguns elementos que nós possamos trazer aqui, só para organizar um pouco o raciocínio, nós temos, de um lado, as perspectivas sobre o fim da história, né? Sobre uma vitória definitiva do capitalismo sobre o comunismo, né? Representado ali pela União Soviética. Estranhamente, ninguém se referia à China como comunista nesse momento, né? Ou não, pelo menos não como uma força potencialmente hegemônica, né? Caracterizada como comunista. Então, ali, entendia-se que o comunismo havia acabado. E a grande crise que se abre na esquerda também, que já era uma crise que podia se enxergar nas décadas anteriores, mas que agora abraça até mesmo aqueles militantes pró-União Soviética que ficaram sem um referencial claro. Né? Paralelamente a isso,
nós precisamos entender que a própria dinâmica do capitalismo contemporâneo, odierno, né, causa uma confusão, um caos, um esboroamento extraordinário na cultura a partir dos anos 60. Então, eu entendo que nós devemos atribuir, né, todas as reformas no âmbito da cultura, sejam elas defensáveis ou não, sejam elas degradadas ou justificadas por uma pauta de direitos, enfim, todo esse fenômeno de uma reestruturação profunda no âmbito da cultura que nós assistimos também durante a Guerra Fria, bate nos anos 90 e se soma a essas crises localizadas, a essa crise dentro do próprio capitalismo. Nós devemos lembrar também que a economia mundial nos anos 90 sofre uma crise atrás da outra, né? Nós temos problemas talvez semelhantes ou na gravidade aos que temos hoje. Temos a questão de costumes que também choca, por assim dizer, 2 ou mais gerações em relação aos seus referenciais, e uma rearticulação do campo da esquerda também, abandonando, acho que definitivamente, a perspectiva da revolução, a perspectiva da luta de classes, e a afirmação, então, no entorno desse caos cultural que enxergamos, né, desde os anos 60 até agora, como uma alternativa possível para o assentamento do discurso de esquerda. Então, o Olavo de Carvalho, no primeiro momento, agora juntando essas duas peças, né, como esse ex-militante de esquerda que agora vem para o campo da direita, trabalhando nesse contexto de caos e de confusão generalizada na cultura, na política, na economia, etc., ele encontra ali um veio crítico, né? Ele encontra uma posição de ataque. E essa posição aparece especialmente na sua atividade jornalística, que está, eu entendo que mais bem organizada no livro Imbecil Coletivo, né? Mas que aparece de maneira mais sistemática, não é? Como uma espécie de visão de mundo, no livro A Nova Era e a Revolução Cultural e O Jardim das Aflições, né? Então, eu acho que nesses dois trabalhos, ele consolida uma posição crítica a uma ordem social em abstrato, não é? Uma ordem social em abstrato. É importante enxergar também que dentro do campo da esquerda também surgem tentativas igualmente pessimistas e denunciativas a respeito desse estado de coisas. Eu citaria, por exemplo, o trabalho do Robert Kurtz, que é da mesma época, né, O Colapso da Civilização, né, que também vai numa direção de um denuncismo bastante radical, claro, né, a partir de uma outra perspectiva, a partir da teoria do valor e tal, mas me parece um sinal dos anos 90, dentro da atividade intelectual, uma incompreensão em relação ao que virá em seguida, ou quem são os operadores fundamentais do poder, né? Então, o Olavo de Carvalho, eu o situo nesse campo, né? Então, veja, essa sua questão sobre aderência à organicidade, aí agora eu chego à segunda linha, daquelas duas paralelas que eu mencionei, eu entendo que conversa com esse sentimento, essa apreensão coletiva, oriunda dessas situações, desses caos articulados que nós podemos enxergar, né, que nós podemos verificar. Então, esse denuncismo, ele encontra aderência na percepção desesperançada, pessimista das pessoas, né, porque elas estão vendo uma série de mudanças aceleradas acontecendo, e com um formato bem definido, apontando inimigos claros, apoiado com teorias da conspiração, né, identificando alguns atores aqui e ali, se assentando num ceticismo político de fundo conservador muito robusto, né, que vai dar depois nesse negacionismo que nós assistimos hoje, né, terraplanismo, etc. Então, esse corpo teórico fechado, apresentado às pessoas que experienciam essa apreensão civilizatória, encontra um chão, né, encontra uma receptividade, uma aderência, e explica, e dá caminhos, e traz inteligibilidade para isso que inicialmente é apenas uma sensação, um desconforto histórico, né? Então,
Eu entendo que desde esses trabalhos e a sua atividade docente, que como o Daniel bem mostrou na semana passada, já vinha até mesmo dos anos 80, né? Mas agora esse canal político, essa formatação, por assim dizer, de uma interpretação desse caos descrito, vai encontrar sempre uma aderência nas pessoas e, ao longo dos anos, isso vai gerando um efeito cumulativo. Essas ideias elas começam a ser transmitidas. Mas veja, quando nós falamos de uma organicidade, de um discurso teórico, de uma explicação das coisas, ao próprio momento histórico no qual nós estamos vivendo, é preciso entender também se o escopo de possibilidades que uma determinada teoria apresenta é capaz de dar respostas definitivas aos desafios de um tempo. Então, veja, quando o Olavo de Carvalho identifica que existe uma crise civilizatória, ele está correto. E essa é a primeira aderência orgânica que eu identifico. Agora, quando ele evoca uma plataforma conservadora, né, um regresso a um passado idealizado, para corrigir, então, esse caos, corrigir, então, essa crise civilizatória, é nesse momento em que o discurso dele se torna arbitrário, voluntarista e, efetivamente, sem nenhum tipo de organicidade. E esse é um grande dilema. Por quê? Porque, até o momento, esse trabalho, essa organização política teve força para derrubar um governo, teve força para inverter alguns polos narrativos, né, na interpretação de alguns fenômenos, mas eu não acredito que tenha força para conduzir um processo político de longo alcance, de longo prazo. Justamente porque as suas respostas políticas não são historicamente robustas a ponto de conseguir, então, resolver essa crise civilizatória, que é uma crise do próprio capitalismo. Né? E você mencionou essa perspectiva do falseamento possível, né? É exatamente disso que se trata. Então, quando o Olavo de Carvalho, por exemplo, denuncia os comunistas por organizarem uma conspiração internacional, o Foro de São Paulo, etc., e nessa conspiração trabalharem deliberadamente pelo fim da família, pelo que ele chama de ideologia gaysista, e etc., 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 ele, de fato, está tocando em problemas que incomodam as pessoas, né? E aí ocorre a aderência, mas ele está ocultando o fato de que esses eventos todos são causados pela própria ordem capitalista que precisa se revolucionar a si mesma o tempo inteiro. Então, toda essa reforma nos costumes, todas essas relativizações culturais, todas essas pautas identitárias que ganham força, algumas com grande justiça, por assim dizer, mas que inevitavelmente surgem num contexto econômico e político também de volatilidade, são inerentes, são intrínsecos à própria ordem capitalista nas suas últimas 3, 4 décadas. Não é? Então, veja, aquilo que os críticos marxistas ou progressistas estão denunciando na própria ordem do capital, o Olavo de Carvalho está também denunciando, mas atribuindo a um ator específico que é o Partido Comunista em sentido lato e etc. Bom, isso sendo um falseamento, é claro que o passo seguinte vai ser também um outro falseamento. Né? Então, assim, olha, como faremos para resolver isso? Bom, então precisamos voltar para referências históricas anteriores a esse caos. Mas a história não funciona assim. Nenhum retorno deliberado a um determinado momento da história consegue vicejar, consegue germinar na ausência daquele contexto, que efetivamente é o caso. Então, essa questão da organicidade, eu acho que nós temos que dividir aqui, é nesse momento que a linha se separa. Ele está respondendo a questões, a preocupações, a angústias concretas das pessoas, mas ele não tem condições de dar respostas históricas de longo prazo para essas pessoas. Então, é um movimento que tem uma força, um ímpeto, mas tem pouco combustível histórico para conduzir uma massa, conduzir um destino nacional com
com uma longevidade que se espera dos grandes teóricos, dos grandes movimentos políticos, né? Como é o caso do marxismo, por exemplo. Sagrada Família, podcast. É interessante pensar que ele, servindo-se de uma suposta fala do Lenin, né, só ele encontrou, né, diz que nós o acusamos de fazer coisa que nós fazemos, né, enquanto esquerda, né, e me causa até um certo assombro pensar que, de repente, é exatamente isso que ele está fazendo, né, nos acusando de fazer coisas que ele, no limite, está fazendo, e tentando justamente manipular e falsear a realidade a favor, evidentemente, de suas crenças, suas convicções, que independentemente da força ou não, tem causado aí um certo... Bom, a gente vê, né, um presidente eleito, né, uma militância considerável, né, hoje aí, se não são os 49, quase 50% que recolocariam Bolsonaro no poder em 2022, ao menos os 30 fiéis ali, né, muitos dos quais seguidores de Olavo, né, de forma direta ou não, né, Cristiano, é uma coisa também interessante, né, você comenta muito a respeito daqueles que estão abaixo, né, dentro dessa hierarquia intelectual, por assim dizer. Aliás, eu gostaria que, se possível, que você falasse um pouco disso, né, quer dizer, o Olavo, ele chega às pessoas nem sempre de maneira direta, né? O papel na formação dessa militância nem sempre se dá na relação dele diretamente com os seus seguidores. Muitas vezes esses seguidores se constroem na relação com outras pessoas que, de certa maneira, traduzem essas ideias, né? Seria possível você falar um pouco disso para a gente? Sim, mas antes de tratar especificamente disso, e aqui é mera especulação, até porque ele não admite, talvez se tivéssemos futuramente algum tipo de dissidente que pudesse abrir essa informação, seria interessante, mas por enquanto é mera especulação. Mas eu noto, na própria redação do Olavo de Carvalho e na sua estrutura argumentativa, muitas vezes, reminiscências de autores marxistas. Então, e não se trata somente da mobilização de determinados conceitos, né? Se torna, percebe-se isso principalmente na articulação do raciocínio, né? Na maneira como ele deduz certos fenômenos, né? Então, eventualmente me parece Lenin, eventualmente, em muitos momentos me parece Gramsci, em alguns momentos me parece Lukács, né? Até mesmo o próprio Marx. Eventualmente ele deixa escapar essas referências. Isso acontece frequentemente em relação ao Marx e ao Lukács, né? Quando ele se manifesta de maneira bastante elogiosa. Recentemente, eu não sei se é tão recente assim, se é um material mais antigo, mas eu tive acesso mais recentemente a alguns elogios ao professor José Paulo Neto, né? O que é mais do que justificado. Então, veja, o Olavo de Carvalho, é claro que não é interessante aqui, não é isso que importa, saber qual que é a correção ou não das leituras dele, do Lenin, do Lukács, do Marx, etc., mas me parece que ele tenta imprimir no campo da direita um certo estereótipo de partido político que ele viu ou achou que viu na esquerda, né? Então, o que ele está fazendo efetivamente, né? Ele está formando quadros políticos para atuarem de maneira pulverizada na sociedade. Esse é o trabalho que ele está fazendo, né? E aqui eu acho que cabe uma observação, porque as pessoas, elas eventualmente recusam uma abordagem, uma compreensão mais próxima desse fenômeno, alegando que o sujeito não é um acadêmico, que o sujeito não é um intelectual com as referenciais acadêmicas necessárias e tal. Bom, primeiro que eu acho que isso é uma idiotice, porque os grandes autores da esquerda estudados dentro da academia não são da academia, né? O Gramsci, por exemplo, não tinha ensino superior. Então, isso importa pouco, né? A questão aí é efetivamente o que está no texto, né?
Eu acho que isso é uma sucessão de falácias que deveriam ser abandonadas imediatamente. Mas, numa outra perspectiva também, ainda que alguns intelectuais de gabarito que nós temos ainda dentro das universidades pudessem provar que o Olavo de Carvalho possui inconsistências teóricas, está falseando o Gramsci, ou o Lenin, mais abertamente, né, como essa menção que você fez, mas isso é mais um adágio do que propriamente uma crítica ao filósofo, ao pensador. No Gramsci isso acontece o tempo inteiro, mas isso não importa, porque o Olavo de Carvalho ele não está produzindo teoria, ele não está fazendo exegese. O que ele está fazendo é organizar um movimento político. Então, é absolutamente insignificante, e ele sabe disso e diz isso, é absolutamente insignificante contestá-lo dentro dos marcos da universidade. Né? Como se, olha, precisamos aqui escrever um livro contra o Olavo de Carvalho, contestar as teses do livro tal ou tal, isso não importa nem um pouco. Ou pelo menos assim, importa para entendermos o que ele está fazendo politicamente. Então nós devemos entender o Olavo de Carvalho como uma figura política que está organizando um movimento e devemos entender qual é a força e qual é o potencial desse movimento. É isso que importa. Se ele está falseando ou não o Gramsci, o Lenin, o Marx, isso é um aspecto acessório desse outro elemento central. Então, eu acho que essa é uma referência importante. Bom, agora retornando mais organicamente à sua pergunta, eu entendo que o que ele está tentando fazer, efetivamente, é formar um partido de quadros. Né? E dentro da formação de um partido de quadros, a sua estratégia é criar justamente uma hierarquia de intelectuais. E aqui eu estou entendendo o conceito de intelectual também em sentido gramsciano, como aquele indivíduo que dentro de uma determinada estrutura consegue reproduzir uma visão de mundo. O Gramsci distingue muito bem aquele conceito tradicional iluminista de intelectual, que é o especialista da teoria, aquele sujeito da Torre de Marfim, né? Com outro conceito de intelectual, um conceito orgânico de intelectual, que é aquele sujeito que, dentro de determinadas estruturas, consegue reproduzir uma visão de mundo. E esse cara, ele pode ser o gerente da fábrica, ele é o professor, ele é o burocrata, ele é o jornalista. Né? Todos aqueles que atuam para reproduzir uma visão de mundo, e toda reprodução ela é, ao mesmo tempo, intelectual e manual, né? Existe sempre essa integração para o Gramsci, ele é um intelectual. Então, é claro, o Olavo de Carvalho, nesse processo todo, ele atua como intelectual no sentido tradicional. Né? Ok. Mas, nesse processo formativo que ele faz dentro dos seus cursos online, ele consegue gerar uma heterogeneidade da mesma mensagem sob o ponto de vista da sua forma. Então, quando ele atua com o sujeito do mercado financeiro, com o roqueiro, com o catador de latinha, né? Com a professorinha do interior de não sei de onde, né? Com o estudante de direito, né? Ele tem um público extremamente variado, ele consegue gerar uma síntese apreensível a esse público variado, e depois esse público vai reproduzindo essa teoria dentro dos seus nichos. Então tem um youtuber que ele é um sujeito negro, pobre, e que trabalha com uma Kombi pegando sucata. Né? Então ele faz as lives dele e ele vai reproduzindo o discurso do Olavo de Carvalho, e é claro que o público dele é um público específico, né? E que assimila essas ideias. Aí tem outro lá que é um roqueiro, que pega lá a guitarra e tal, e toca um negócio, e é jovem, e fala de um jeito despojado, e aí ele atinge os adolescentes, atinge o público mais juvenil. Né? Aí tem outro lá que é um operador do mercado financeiro, que atua também com outro público. Então ele vai gerando assim uma capitalização da sua mensagem, até o ponto em que nós vemos a nossa avó mandando um meme, uma mensagem, reproduzindo a estrutura do raciocínio do Olavo de Carvalho, mesmo sem saber que tenha vindo dele. Né? Escutou de alguém. Então, esse é um aspecto muito importante dessa organicidade no primeiro sentido que eu tratei há pouco. Né? Ele não faz isso somente porque o seu discurso responde a determinadas aflições. Né? Ele faz isso porque ele criou um grupo bastante numeroso e que, principalmente na internet, consegue dialogar com públicos diversos e
ir reproduzindo, então, essas interpretações, né, se podemos dizer assim, que é exatamente o que ele acusa a esquerda de fazer, né, de penetrar o seu discurso por meio vário, né, a todas as camadas, a todos os interstícios da vida social. Mas, claro, ele não faz isso em uma amplitude significativa, né, tal como ele alega que a esquerda faz, né, que entra pelos métodos pedagógicos, pelos livros didáticos, etc. Mas é o momento que ele entende que deve ser inaugurado agora que eles chegaram ao governo do Brasil. Mas o curso de filosofia dele tem essa função, ele está formando quadros ali. Ele está treinando pessoas para reproduzir a sua visão de mundo, que está principalmente nessa trilogia que eu mencionei há pouco, né? Entre outros textos e etc. Mas eu chamo de uma hierarquia de intelectuais exatamente porque o trabalho dessas pessoas é justamente passar à frente a mensagem, né? E o mais interessante é, quanto mais diversificada for essa reprodução, mais força tem. Então, veja, em alguns momentos nós vemos a articulação, a conversa, né, nesses canais de YouTube, entre elementos distintos, né? Tem o reacionário que saiu lá da Faculdade de Direito da USP e tem o sujeito que pega a latinha na rua. E aí eles conversam, e aí eles traduzem. Então, isso vai criando também outras linhas de comunicação dentro dessa rede hierárquica. E, por certo, foi essa rede hierárquica que sustentou politicamente a eleição do Jair Bolsonaro. Disso eu não tenho dúvida. Sagrada Família. Antes da gente passar a justamente essa relação com o governo Bolsonaro, tanto a eleição quanto o governo atual, Daniel tem uma pergunta. Beleza aí, boa tarde, gente. Antes de fazer uma pergunta para o Cristiano, eu queria fazer um comentário de uma forma interessante. Isso já faz um tempo. O próprio Olavo, ele comentou, claro, com aquele estilo dele irônico, né, debochado, algumas semelhanças da leitura dele sobre o globalismo, o que ele chama de movimento comunista, etc., com o livro Império, do Tony Neve, né, que é um autor que tem uma certa influência marxista, né? Mas o que eu queria perguntar para o Cristiano, o próprio Olavo já escreveu aí recentemente que não adianta, se referindo ao governo Bolsonaro, esse movimento todo, que não adianta apenas a hegemonia política sem antes ter hegemonia cultural. Então ele deixa claro que o objeto, aí, o alvo da grande disputa com a esquerda é o campo da cultura, né? E ele detecta que esse ambiente, a universidade, a mídia, ela tem uma forte presença esquerdista, vamos chamar assim. Como você vê essa questão dessa hegemonia, da disputa de hegemonia no campo cultural, essa nova direita, a esquerda? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que ele está absolutamente certo. Ele está absolutamente certo. Leu bem, né, especialmente o Gramsci. Bom, tem um debate gigantesco em torno disso, né? Mas para o que nos interessa aqui, é preciso entender que dentro da tradição marxista existem sempre dois momentos, duas esferas que operam como molas da história, por assim dizer, né? A primeira é todo o complexo de relações que produzem a riqueza, né, que produzem os bens, né, que é aquilo que abstratamente nós chamamos de plano da economia, etc. Mas articulada a essa esfera, existe o plano que dentro da tradição marxista chama de plano superestrutural, né, que se expressa nas instituições, na cultura, enfim, na educação, na arte, etc. E existe uma conversa entre esses dois âmbitos, existe uma relação de codeterminação, né? Eventualmente nós podemos, acho que, tratar especificamente disso, porque é um problema teórico bastante espinhoso, mas se nós pensarmos que, a partir da tese da teoria da luta de classes, é que o que está acontecendo nos bastidores da história é efetivamente uma movimentação constante tanto das formas de produção de riqueza, que estão sempre sendo alteradas e revolucionárias,
como também a maneira como as pessoas percebem isso e traduzem isso institucionalmente, culturalmente, moralmente e tudo mais. Né? E falando especificamente desse âmbito da cultura, existe uma certa plasticidade, né? Apesar da cultura ter uma conversa orgânica, né, com o momento que nós vivemos, né, em termos econômicos, produtivos, etc., existem, de fato, lugares, né, posições dentro do complexo cultural que podem justificar ou podem fazer a crítica da ordem social. Né? Então, o Olavo de Carvalho, especificamente, se coloca exatamente nesse ponto. Olha, nós precisamos fazer a apologia da ordem social. Então, por quê? Voltando, acho que agora de maneira mais direta, à minha primeira intervenção, ele nota, num determinado momento, que a apologética da ordem capitalista, a apologética tendencial da ordem capitalista, sem uma direção, está perdendo os corações e as mentes das pessoas. Né? Eu entendo que isso por conta de todo o caos, toda a crise que se afirma, que termina o seu desenvolvimento ali nos anos 90. Então, ele identifica que é preciso disputar espaço nesse campo e parte, então, para a organização da sua militância. O que é absolutamente verdadeiro, porque a política concreta, né, que passa pelas eleições, que passa pela formação das pessoas, que passa pela definição de forma e conteúdo, por exemplo, dos programas educacionais e etc., dependem dessas disputas, dependem desses embates. Né? Então, qual vai ser a diretriz de um Ministério da Educação? Qual vai ser a diretriz de um Ministério da Cultura? Né? Qual vai ser a formatação jurídica, por exemplo, de um Estado Nacional específico? Essas coisas são super importantes, são estratégicas, elas podem atrasar ou agilizar uma movimentação histórica, né? Uma correlação de forças dentro da luta de classes em décadas, em prazos bastante relevantes. Então, considerando o seu diagnóstico histórico-político, esse trabalho faz todo sentido e é exatamente por isso que ele deve ser compreendido. Né? Porque, efetivamente, existe ele não está simplesmente dando aulas de filosofia, ele está organizando um partido político. Ele está organizando uma estrutura que consegue... me parece que o objetivo dele é organizar uma estrutura que tem uma tal autonomia intelectual que ela consiga se reproduzir por si mesma, independentemente dele. Né? Me parece que esse é o trabalho que está sendo realizado. E, considerando que a nossa avó nos manda um WhatsApp com algumas ideias fundamentais do seu pensamento, me parece que tem conseguido. Sagrada Família, podcast. Bom, obrigado, Cristiano, pela resposta. Daniel, satisfez? Mais algum comentário? Ok. Então, prosseguimos aqui e novamente surge, né, tanto na pergunta do Daniel quanto na resposta, né, do Cristiano, essa demanda por uma busca de uma hegemonia cultural que é feita junto ao governo pelo Olavo, coloca em questão justamente a sua relação, como já anunciada anteriormente, com o governo Bolsonaro, né, tanto na formação de uma militância, quanto durante as eleições, quanto também agora, né, durante propriamente o governo. E aí, Cristiano, evidentemente eu gostaria de saber de você, em cima, eu não sei se a minha leitura é exata, mas me parece que o governo, esse período como um todo, né, a coisa um pouco se personifica em torno da figura do Bolsonaro, se centraliza em torno dele. Né? E eu gostaria de saber se essa personalização, essa centralização do processo político em torno do Bolsonaro, de alguma maneira enfraquece o olavismo, né? Se é que a gente pode tratar dessa forma, né? Esse movimento em torno do Olavo de Carvalho, quer dizer, dentro das circunstâncias atuais do próprio governo, né? Essa centralização, essa quase personificação
das ações e dos movimentos políticos em torno do Bolsonaro, se isso de alguma maneira traz um impacto negativo ou não para o olavismo. Olha, eu entendo que sim e não, depende qual é o recorte temporal que nós estamos fazendo. Né? Num curto prazo, sim, certamente enfraquece, como visivelmente enfraqueceu. O olavismo não tem a mesma força que tinha em 2018. Né? Ou pelo menos no primeiro semestre, até o primeiro semestre de 2019. Não é? Por uma razão simples. O panfletarismo político, ele depende de um certo... da construção de esquemas ideológicos maniqueístas, né, se pudermos dizer assim. Né? Então, os esquemas ideológicos, eles funcionam e eles devem ser utilizados porque eles são importantes na comunicação política. Então, veja, quando você tem uma figura como Dilma Rousseff no poder, você consegue concentrar uma série de elementos que organiza uma reação política com muita facilidade. Então, você já tem o trabalho de longo prazo dele, você já tem um escopo teórico definido, né, uma teoria que explica, que tenta dar resposta a essas aflições das pessoas. Aí você tem um partido de esquerda no poder, com uma mulher como mandatária, com uma crise econômica, né, com uma série de demandas que são produto desse caos que eu apresentei aqui como hipótese, ocupando posições importantes, deliberando políticas públicas, etc. Então, isso dá uma coesão muito forte. Com a vitória do Bolsonaro, especialmente para a base mais massiva das pessoas, o esquema não encaixa tão bem. Porque quando as pessoas, por exemplo, não fazem uma distinção entre Estado e governo. Então, para o senso comum, o Estado é o Bolsonaro. Então, quando toda a estrutura teórica do Olavo de Carvalho, que denunciava, né, o que ele chama de estamento burocrático, por exemplo, né, fazendo uma confusão deliberada, eu entendo, porque é uma coisa bastante básica entre sociedade política e Estado. Então, mas quando ele gera essa identificação, já não considerando que o Bolsonaro agora é a personificação desse estamento burocrático, isso já perde eficácia. No entanto, se nós pensarmos no médio e no longo prazo, né, é preciso entender quais são as narrativas acessórias que surgem. Então, qual que é hoje a linha do Olavo de Carvalho e dos seus alunos e tudo mais? Bom, o estamento burocrático, ele é amplíssimo, e o Bolsonaro, ele controla uma fração, né, uma franja desse estamento burocrático. Né? E uma franja bastante superficial, porque abaixo também dessa influência existem uma série de sabotadores, esquerdistas e etc., que ocupam ali os cargos de segundo, terceiro escalão e tal. Bom, em termos populares isso não funciona muito, mas no longo prazo pode funcionar. Não é? Porque isso pode servir como justificativa para um fracasso do governo Bolsonaro, para um futuro impeachment. Então, é um pouco aquela história, né? Por que os caras deram o fim no corpo de Hitler, né? Porque podia surgir um lugar de culto, alguma coisa nesse sentido. Então, ainda que o Bolsonaro caia, que o Bolsonaro suma, que o Bolsonaro desapareça, aconteça qualquer coisa, o importante é haver uma narrativa com uma linha razoavelmente simples e com um número razoável de pessoas dispostas a reproduzir isso. Porque aí no arco de 10 anos, de 20 anos, isso ganha mais coesão ainda. Lembrando, o Olavo de Carvalho começa as suas primeiras intervenções mais robustas nos anos 90, nessa batida. Né? Nós estamos agora em 2020, então são 30 anos. Né? Então, acho que nós temos que nos preocupar com esses dois momentos dessa influência. No curto prazo, entendo que se enfraquece, e se enfraqueceu. Né? Já não tem a mesma capilaridade que tinha 1 ano e meio atrás. Mas no médio prazo, pode continuar vivo. Pode ser aquela brasa que está ali por baixo e que ainda seja capaz de emergir. Então, depende do corte temporal que possamos fazer. Sagrada Família, podcast. Me preocupa
essa perspectiva da personificação, porque historicamente, né, nós já tivemos outros exemplos, mas talvez o nazismo seja o mais acabado, de um movimento que gradativamente se centralizou em torno do culto a uma pessoa, né, em específico, né, que acabou se transformando no símbolo de todo aquele movimento. A gente está falando do nacionalsocialismo especificamente, né, do nazismo, e de como isso centralizou-se em torno da figura do Hitler, a ponto dele ser ele a figura central de todo o movimento político ali ao final dos anos 20, começo dos anos 30, e a ponto, inclusive, do próprio Hitler se convencer desse papel centralizador quase messiânico. E aí, Cristiano, uma última pergunta, eu acho que você já nos respondeu, mas eu acho que vale uma explicação talvez um pouco mais aprofundada. Pensando nisso, como que a gente poderia explicar, por exemplo, os sobressaltos do Olavo de Carvalho? Quer dizer, se mediante todo esse processo a coisa tende a uma personificação, uma centralização em torno do Bolsonaro, que de alguma maneira, né, subverte o próprio processo, né, de disseminação dessas ideias e as próprias ideias que o Olavo propaga, como que a gente pode explicar, né, esses sobressaltos do Olavo, apoiador do governo, criticando abertamente a figura do Bolsonaro, quer dizer, o próprio presidente, o próprio Jair Bolsonaro? Quer dizer, como que isso se explica um pouco dentro, acredito que é um pouco dentro daquela imprecisão da ideia de governo, de Estado, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais disso, por favor. Bom, então que fique claro que essa imprecisão, ela existe no senso comum, não que ela exista no próprio Olavo de Carvalho, né? Eu acho que esses momentos, que foram poucos, em que ele atacou a própria figura do Bolsonaro, primeiro que eles têm uma natureza ambígua, né? Ele acusa o Bolsonaro não de algum mal feito, mas o acusa justamente de não usar a máquina do Estado para realizar o projeto político que ele organiza. Então, qual é a crítica fundamental? Que o Bolsonaro, antes de governar dentro daquilo que se espera, né, de um gestor, que é, enfim, tratar de todos os problemas relativos à condução política do país, que o Bolsonaro não deu prioridade imediata ao combate dos seus inimigos ideológicos, etc. Que é o que ele chama de amarrar as mãos dos inimigos, silenciar os inimigos e tudo mais. Bom, isso é obviamente uma crítica em causa própria. Me parece que o governo Bolsonaro, nós já tratamos isso num outro podcast, ele tem um problema orgânico importante, que é a ausência de quadros. Então, dentro desse contexto, o que aconteceu? Esse grupo olavista procurou ocupar aqueles espaços que considerou estratégicos, justamente porque ele não tem quadros para todos. Então, ele foi para a educação, foi para as relações exteriores, né, foi para a cultura. Então, ele procurou se aboletar naquelas pastas que ele considerava mais estratégicas dentro desse combate. No entanto, uma série de eventos, uma série de circunstâncias passaram pelos dedos desses gestores. Então, se nós pensarmos, por exemplo, nas relações exteriores, não é nem um pouco simples o trabalho do Ernesto Araújo, considerando que o nosso principal parceiro comercial é a China, né? Então, obviamente que isso iria gerar um tipo de conflito, né? Dentro da educação, por exemplo, nós temos uma série de projetos e documentos oficiais que foram gestados nas administrações anteriores e foram agora homologados ou tendo a sua aplicação iniciada já dentro do governo Bolsonaro. Então, são tensões internas que o Olavo de Carvalho verbaliza nessas críticas ao Bolsonaro. Mas veja, não são críticas estruturais ao que o Bolsonaro, aos compromissos históricos do Bolsonaro, né? A quais são as suas alianças fundamentais. Em relação a isso, eles estão de acordo, né? Tanto é que a base, né, desses intelectuais da hierarquia, que é olavista incondicionalmente e bolsonarista,
né, e eu entendo que essa base olavista ela é circunstancialmente bolsonarista, embora de maneira coesa, tá? Isso fique bem entendido, ela sempre que comenta, sempre que reage a essas críticas do Olavo de Carvalho ao Bolsonaro, reage num sentido conciliatório e sempre pendendo para o Olavo de Carvalho. Por quê? Porque é ali que está a visão de mundo, é ali que está a organicidade política do movimento, não está no Bolsonaro. O Bolsonaro ele é mais uma ponta de lança, ele é um agente executivo, por assim dizer, dessa organização política maior, né? Então é isso, as queixas dele em relação ao Bolsonaro têm a ver com algumas frustrações que esse grupo político tem enfrentado, algumas dificuldades de implantação das suas questões, e a ideia é justamente tentar trazer o Bolsonaro para próximo dessas prioridades. Justamente, nós também já tratamos disso em outros momentos, porque existem uma série de grupos antagônicos que disputam o governo Bolsonaro, né? Os militares, os lavajatistas, etc., etc., né? Os liberais, e nem todos eles têm um compromisso com o olavismo no longo prazo, né? Eventualmente foram aliados, mas aliados muito circunstanciais, para derrubar Dilma Rousseff, para eleger Bolsonaro, etc., 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 né? Mas não esqueçamos de uma coisa importante, né? Agora, tentando extrapolar um pouquinho a sua própria pergunta, além dessas críticas do próprio Olavo de Carvalho ao Bolsonaro, e é interessante que a base olavista ela só menciona criticamente o presidente a partir dessas críticas do Olavo, ela nunca se autonomiza nisso, mas eu acho importante nós olharmos para as contendas internas desse reacionarismo. Existem muitos ex-olavistas que hoje são inimigos importantes dos atuais, né? Daqueles que continuaram olavistas. Por que isso me parece relevante? Porque, em primeiro lugar, mostra que eles não têm condições de dar respostas concretas à crise civilizatória que nós estamos vivendo. Então, isso vai gerando dissidências, vai gerando conflitos. E que essa confusão, se nós pegarmos somente a burguesia e somente os seus apologetas, né, que são esses youtubers, etc., ela se expressa também nesses conflitos. Então, eles também não têm respostas para os problemas que eles denunciaram e que agora eles têm a responsabilidade de dar conta, né? Não é só um problema de quadros, e não é tampouco um aparelhamento esquerdista dentro da sociedade política, dentro do governo, né? Isso pode eventualmente até existir, mas isso não explica, né, essas broncas todas. O que acontece efetivamente é que, tendo ganhado uma eleição, eles têm agora uma tarefa, uma demanda específica, eles têm um trabalho a fazer e não têm condições de fazer porque a causa ou as causas desses problemas que eles denunciaram não estavam onde eles diziam que estavam. Então, certamente aí o que vai surgir disso, e essa é uma questão bastante relevante, é pelo menos o que se apresenta, né? É uma luta interna dentro do campo do reacionarismo e uma sucessão de profetas e de candidatos, né, a Messias dentro do próprio campo do reacionarismo. Então, esse cenário me parece bastante claro, né? E o Olavo de Carvalho aí, ele tende a permanecer como uma base inspiradora, não é? Seja agora como agente político mais atuante, agora, ou mesmo depois que morrer, esse trabalho que, até porque já é um senhor, né, já é uma pessoa idosa, esse trabalho de pulverização das suas ideias, eu entendo que já tem material e métodos bastante consolidados para uma reprodução continuada aí nas próximas décadas. Sagrada Família, podcast. Ok, Cristiano. Acho que por hoje tivemos uma quantidade razoável, né, de informações. Acho que, pensando em termos do Olavo de Carvalho, do grau de desinformação que existe a respeito dele, tanto daquilo que o Daniel tratou no último podcast, quanto hoje, né, essas considerações, tanto quanto as anteriores, elas auxiliam bastante
a nossa primeira abordagem, né? E, ao mesmo tempo, não nos deixa, né, cair no erro de subestimar, né, nem a figura do Olavo de Carvalho, tampouco seus seguidores, e muito menos ainda o governo e o senhor Jair Bolsonaro, né, o presidente da República. Então, agradecer de antemão, né, o Daniel pela participação, né, com a pergunta, suas considerações, suas provocações, sempre bem-vindas, né, todo o seu conhecimento, né, a respeito do Olavo de Carvalho, né, ele que hoje poderia estar do outro lado, né, Cristiano, mas está aqui, né, no nosso, e agradecer ao Cristiano pelas suas observações e lições sempre valiosas, suas reflexões. Então, senhores, agradecendo aí a presença, uma última palavra, Cristiano, Daniel. Eu gostaria de agradecer, Felipe, o Daniel. Eu acho que essa é uma conversa preambular sobre essa figura. E lembrando, um pouco que eu pontuei no último podcast que o Daniel protagonizou, que as pessoas importam pouco nessa injunção de fatores, né? As pessoas aí são suportes materiais de relações e tendências e mecanismos mais consolidados. Eu acho que o que importa para nós é qual é o significado de uma construção e de uma consolidação de uma militância política reacionária. Então, eu acho que isso que importa, independente se o Bolsonaro termina o mandato, não termina o mandato, se reelege, cria uma dinastia política, seja capaz de se ganhar alguma longevidade, eu acho que nós estamos agora diante de um fato novo, né? Nós temos uma organização política bastante plástica, que se reproduz de uma maneira mais ou menos autônoma e que é diferente daquele bloco monolítico fascista clássico, né? E que imita o formato, imita os modelos de algumas experiências partidárias que nós já assistimos no passado e que, portanto, tem pretensões de permanência, né? Então, eu acho que é muito importante levar isso a sério, é muito importante ter responsabilidade histórica em relação a tudo que está acontecendo, sair do campo do xiste, sair do campo da basófia e olharmos os problemas dentro das dimensões que eles apresentam. Como eu costumo dizer frequentemente, apesar de astrólogo, apesar de mal educado, Olavo de Carvalho causou um estrago muito importante. E isso já é um motivo suficiente para que tratemos esse assunto a sério. Tá bom? Então, muito obrigado de novo pela conversa. E nas próximas semanas, nas próximas edições, acho que temos oportunidade para aprofundar essas questões todas. Um abraço a todos. É importante conhecer, né, até para se criticar, para se analisar e sair um pouco aí da prática tão difundida aí de memes e notas de repúdio, né, que pouco efeito tem, né? O xiste, a brincadeira, encontra seu limite justamente quando não produz uma análise, uma crítica que tenha alguma validade, algum reflexo político aí social. Então, novamente agradecendo, né, ao Cristiano e ao Daniel, agradecendo também aos nossos ouvintes, né, costumeiros e novos, e deixo vocês um pouco mais com Simbora, de Rogério Rochlitz, seu disco Cores. Um grande abraço, até o próximo podcast. Até lá. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter
Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.